Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Encontro e História. Nessa noite, nós estamos aqui com a querida Juliana Flores Bastos. Seja muito bem-vinda, Ju! Obrigada! Você é muito linda, Ju! Obrigada! Muito, que princesa! Obrigada! A Juliana, gente, ela é mentora familiar e educadora parental, especialista em neuroaprendizagem e coautora do livro, olha que lindo, A Colecionadora de Milagres. Ju, quero que você conte tudo a respeito desse livro para nós, tá bom, Ju? Eu vou contar. Mas antes, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Que legal, Ju. E, bom, eu sou a Ju Flores. Eu sou a mãe do Isaac, a mãe da Ana, a esposa do Val, a amiga da Érica. Que legal. Sou mãe típica, sou mãe atípica. Estou aqui em Londrina já fazem muitos anos. Tenho a cidade como a cidade do meu coração. Casei, vim fazer faculdade aqui, conheci meu marido aqui após terminar a faculdade. Que legal. Meu pai quase ficou louco quando eu falei que não voltava mais para casa. Imagina, né? Meu Deus do céu. Verdade. Que legal. Casamos e temos uma longa história aí, já tem quase 15 anos. Que chique, Ju. E você se apaixonou por Londrina, né? Eu me apaixono. Quem que vem para Londrina, né? Que não se apaixona por essa cidade, gente? É maravilhoso. E ela tá ficando cada vez melhor, né? Cada vez melhor. Com a graça de Deus, né? É verdade. Que legal, Ju. Ju, todo mundo que vem aqui, eu tiro um tempinho, sabe? E aí eu pergunto para Deus, assim, qual palavra a gente pode levar, né? E o interessante é que, assim, eu e a Ju não se conhecia, né, Ju? A gente está se vendo pela primeira vez hoje. Você não tinha tido o prazer de me conhecer ainda, né? É verdade. Mas a gente conhece pessoas, né? Nossa, eu achei até que você era parente de alguns amigos meus, né? Por causa do sobrenome. Quero até mandar um beijo, né, para o Fernando, para a esposa, para os filhos. Porque Fernando, Ana Flávia. Ana Flávia. Helena, hein? Que chique. Ai, que graça, gente. Gente, a Ju, ela vai falar melhor, né? Ela é mãe do Isaac, né? Por que ela é uma mãe típica, uma mãe atípica? Ela vai explicar para nós, né? E o Isaac, ele tem uma doença rara, né? Isso. E a Helena também tem, mas os dois formam um par, né? Um parzinho, viu, Fernando? Muito lindos os dois, né? Eu sei, são lindos. Que legal, que gostoso. Então, Ju, aí o Senhor trazia ao meu coração uma palavra que está registrada em Romanos, no capítulo 8, e o verso 37 especificamente, vinha esse versículo assim tão forte, que fala assim: mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu imagino que na sua história, você por diversas vezes se viu mais do que vencedora, né? E por meio de quem? Por meio de Deus, né? Por meio de Cristo Jesus, que é aquele que nos amou. É interessante que no verso 35 vai dizer assim, ó: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Depois, no próximo verso, ele vai dizer assim: porque por amor a ti somos entregues à morte o dia todo. Aí que vem esse versículo: mas em todas essas coisas, em tudo isso, em toda essa tribulação, essa aflição, esses problemas, nós somos mais do que vencedores, porque a gente passa por tudo que passa, mas com Jesus, com aquele que nos amou, vem uma força sobrenatural, né? Exatamente. E a gente vai vencendo, vai não apenas vencendo, mas sendo mais que vencedores. Exatamente. Eu falo que eles podem tirar tudo, menos a presença de Deus na nossa vida. Sim,
E essa presença traz a paz em meio a toda essa tempestade, né? O que é paz? Não é a ausência de problemas. A paz é aquele contentamento interior, mesmo passando pela dificuldade mais absurda. Exatamente. Né? Exatamente. Que prazer tê-la aqui, viu, Ju? Ju, começa contando então sua história desde a sua infância. Pode ser? Pode, ué. Ai, Ju, vai contando sua história pra nós. Bom, eu tive uma infância bem tranquila, tá? Eu tenho um irmão mais novo, então uma típica família de classe média. E sempre assim, tive tudo que eu quis, os meus pais sempre me deram tudo que eu quis. Então até quando eu comecei a morar sozinha, até eu descobri que o meu umbigo não era o centro do universo, demorou muito tempo, entendeu? Então, pais, fica a dica. E eu vim pra Londrina, eu entrei na UEL, né, já com 18 anos, eu entrei na faculdade. E eu vim fazer faculdade, morei sozinha durante muito tempo, os meus pais são de berço católico, muito cristãos, tive uma educação baseada em valores cristãos. Que legal. Só que, como todo adolescente, quando a gente sai de casa, a gente não quer Deus, a gente quer curtir, a gente quer ir pra balada, a gente quer fazer várias coisas, né? E o interessante foi que o meu processo de voltar para Deus, porque eu deixei ele quando eu saí de casa. O meu processo... Mas você saiu de casa para vir estudar? Exatamente. Em Londrina? Para fazer faculdade? Para fazer faculdade, exatamente. Do que você fez? Eu fiz faculdade de educação física na UEL. Ah, tá. Isso. Que legal. E a faculdade me abriu muitas portas. Sim. Mas enfim. Você foi bem corajosa, né? Largou tudo e veio morar sozinha aqui. Na realidade eu nunca tive o problema de ser presa em algum lugar. Eu sempre fui muito fácil de comunicação. Então assim, onde você me colocava, eu fazia amigos. Que eu legal. me relacionava com as pessoas. Então eu creio que meu pai ficou muito mais pirado que eu quando eu vim pra cá. Pra você foi super... Pra mim foi muito tranquilo, assim, Que sabe? legal. Até certo ponto, porque a gente ia pra balada, a gente se divertia, só que chegava em casa e ficava um vazio dentro do peito, né? E entendi. não entendia o que era esse vazio, porque eu tinha tudo, eu namorava, meus pais me bancavam aqui em Londrina, eu não entendia por que tinha esse vazio. E olha que interessante, Elis. Por conta das baladas que eu ia às vezes, eu chegava atrasada na faculdade no dia seguinte, porque eu estava de manhã, gente, que segredo. Então, e daí eu comecei ao invés de eu ir de ônibus, pode deixar. Ao invés de eu ir de ônibus, eu comecei a chamar um mototaxista para que ele pudesse me levar para a faculdade, que eu não chegasse atrasada. Uhum. E esse mototaxista começou um processo de evangelização, de me trazer de volta para Deus. Então, que ele chique, foi a primeira pessoa que me deu um CD de música gospel. Ele falou assim, ouve essas músicas que elas vão ministrar o seu coração. E eu tenho esse CD até hoje. Até comentei com meu marido esses tempos atrás, eu falei, você queria tanto lembrar o nome dessa pessoa para agradecer, porque ele foi canal, ele foi usado para me trazer de volta para o evangelho, que eu tinha me desviado. Entendi. E terminei a faculdade, finalizei a faculdade, fui fazer pós-graduação e conheci o meu marido num dos cursos que eu fiz. E o interessante é que quando a gente se conheceu, eu não queria namorar, porque eu tinha acabado de sair de um namoro, eu estava totalmente devastada porque eu tinha sido traída. E ele tinha saído de um relacionamento também de anos, ele também não queria namorar. Então a gente entrou... Os dois traumatizados. Os dois traumatizados, ninguém queria namorar e eu sei que em 3 meses a gente já estava... Se consolando. Já estava, entendeu? E com 1 ano e meio que a gente estava junto, a gente casou. E eu tenho um testemunho muito forte do nosso casamento, porque o meu processo de volta para Deus continuou nessa caminhada de noivado que a gente de namoro que a gente teve. Entendi. E eu me lembro que eu recebi uma vez um e-mail, foi na época da Páscoa, isso em 2007, 2008, eu não me recordo certinho. E nesse e-mail era um e-mail de evangelização e falava os porquês, o que fez Jesus morrer na cruz por nossa causa. Então foi o fato da gente mentir,
da gente adulterar, da gente ser fornicador. Todos os pecados. Exatamente. E quando eu li essa questão do fornicador, porque eu tinha um relacionamento sexual com meu marido, ele sendo meu namorado. Ah, sim. Quando eu li isso, pegou de uma tal forma no meu coração que eu comecei a chorar. Eu parecia uma criança lendo aquele e-mail e chorando. E eu me lembro que ele entrou no quarto, perguntou o que estava acontecendo, ele me abraçou. E eu falei, eu estou desagradando a Deus, eu não quero ir para o inferno, eu estou desagradando a Deus. E ele me abraçou e eu falei, eu não quero mais, eu quero me guardar até o casamento. E isso a gente já tinha uma vida sexual. Que lindo! Deixa eu dar uma pausa, gente. Romanos 8, que nós lemos hoje, é tão lindo, é um capítulo longo. Você vê, eu li o versículo 37, mas o início desse capítulo fala exatamente a respeito dessa vida, sabe? Que agrada a Deus. Olha que interessante. Exatamente. Que lindo. Aí ele falou assim, e ele sempre falou pra mim que ele só iria noivar quando ele tivesse uma perspectiva para casar. E nesse momento ele tinha vendido tudo que ele tinha para comprar uma casa para os pais dele. Então assim, Uau. ele vendeu os carros, ele pegou os acertos dele, tudo para comprar uma casa que era o sonho dos pais dele, que eles sempre moravam de aluguel, enfim. Sim. Então assim, a gente não tinha perspectiva nenhuma de casar. E eu sei que depois, mas ele falou, mas eu vou te respeitar. E depois desse passo que a gente deu, os meus pais vieram para cá, a gente ficou noivo, isso 2 meses depois. E eu falei pra ele, eu falei assim, por que a gente não vai pra um lugar pra gente casar? Aí ele falou assim, você tá louca? Eu falei assim, não, só pra gente ir vendo e se ajustando. Isso foi em junho, julho de 2008, mais ou menos. E eu me lembro que a gente foi em um lugar só. Foi o primeiro lugar que a gente foi, que foi o Buffet Pedra Branca, que ele funcionava ali do lado do Hotel Galli, isso há 14 anos atrás. E eu falei assim pra ele, olha, eu posso casar esse ano dia 14 de novembro. Isso era em julho ou agosto. Falei assim, porque nesse dia eu não tenho pós-graduação e eu sempre levei muito a sério os meus estudos, depois de todo esse processo, né? Uhum. Aí eu não vou ter falta e vai ficar tudo tranquilo. Quando a gente chegou no buffet, a dona do buffet cristã também me recebeu maravilhosamente. Até se ela tivesse assistir um dia, um beijo, eu te amo, tá? Que legal. E daí ela falou assim, perguntou se a gente queria casar, eu disse que a gente estava sondando valores. E ela falou assim, mas vocês tinham pensado em casar quando? Eu falei assim, você tem data para esse ano? E a gente não tinha R$1 no bolso. Ela começou a rir na minha cara, porque ela falou assim, eu estou com a minha agenda fechada para os próximos 2 anos. Uau! Aí ela pegou, sentou com a agenda dela assim, abriu, para não falar que eu não tenho nenhuma data esse ano, eu tenho dia 14 de novembro. Ela falou assim pra mim. Aí o meu marido olhou assim pra mim, sabe, a gente ficou assim. Enfim, eu sei que eles tinham 2 equipes de casamento que iam pra foto, pra filmagem. Nesse dia 14 eles não tiveram nenhum evento. Então assim, eu tenho foto de tudo quanto é ângulo que você imaginar. Que eu legal. casei com o vestido que eu queria. Foi uma festa para 220 convidados, foi uma festa enorme. E se me perguntar como que a gente pagou, eu não sei. Porque, milagre. Exatamente. Porque quando a gente, no dia do casamento, isso foi 3 meses antes, né? Depois que a gente casou, faltava uma parcela do pessoal do instrumento, que eu quis o violino para eu entrar. Que foi legal. a única coisa que faltou pagar, que não estava paga ainda no casamento. Incrível, gente. Exatamente. Então, assim, depois que a gente começou a viver, vamos se relacionar com Deus, entendeu? Vamos ouvir o que Ele quer, vamos agradar a Deus. Agradar a Deus, entendeu? As coisas começaram a acontecer na nossa vida, né? Que benção. E a gente se casou, eu parei de tomar anticoncepcional, falei, quando Deus quiser Ele vai enviar, né? E com 1 mês eu engravidei. Nossa! Que fertilidade! Não me nada. E assim, eu também, a Ana já era uma promessa que eu tinha recebido, a gente sabia que era uma menina antes que de legal. saber que era uma menina. Muito testemunho, eu conto bastante coisa no livro. Tá. E a Ana nasceu linda, princesa, perfeita, primeira neta dos 2 lados,
primeira sobrinha, primeira tudo, de todas as famílias. Bem paparicada, né? Bem paparicada. E a gente vivendo a nossa vida normal, enfim, né? E passados uns 2 anos, mais ou menos, a gente quis engravidar de novo, porque o bom é que a gente esquece. Porque quando eu tive Ana, né? eu falei que nunca mais eu engravidava na vida. Eu falei, nunca mais. Foi muito sofrimento. Ai, gente, a gente não dormia. E, assim, não dormia no começo, né? Que é o que todo bebê faz, cozinhar trabalho, a gente sai da nossa rotina, sim. né? E tem bebezinho que dá trabalho. Mas passada a época de adaptação, você esquece. Então, Sim, verdade. Vamos tentar de novo? Falei, é divino, né? Esse esquecimento, né? Tanto da dor do parto como dos trabalhos que as crianças dão. Exatamente, é proposital, né? É. Aí eu sei que meu marido falou assim pra mim, vamos esperar mais um pouquinho, porque o financeiro começou a apertar. A gente estava fazendo algumas coisas, ele falou assim, vamos esperar, porque criança dá gasto, né? E quando ele falou isso, eu já estava grávida. E a gente já sabia que era um menino, porque eu já tinha promessa de um menino, a gente já sabia como ele iria se chamar, que era o nosso Isaac. E a minha gravidez foi muito tranquila. Eu sofri um acidente na semana que eu ia ganhar o Isaac, bateram no meu carro. A mulher ficou desesperada na hora que ela viu que eu tava barriguda, mas não tive nada, não tive um arranhão, não tive nada. Ganhei o Isaac depois de 4 dias, porque já estava marcada a cesárea mesmo, né? E, enfim, Isaac nasceu normal, cesárea. Ele foi muito mais tranquilo que a Ana, porque daí a gente já não é mais marinheira de primeira viagem. Verdade. A gente sabe como agir, enfim, né? Foi bem mais tranquilo. Só que com 9 meses a gente teve uma situação totalmente adversa, na qual eu tinha um filho saudável num dia e um filho numa UTI no outro dia, numa situação que aconteceu. E ele foi diagnosticado com encefalite viral, que é quando o vírus atinge o encéfalo e daí vai destruindo ali as conexões, entendeu? Então assim, eles fizeram teste para ver se tinha morte cerebral. Então ele não nasceu com isso? Não, ele nasceu com a mutação, mas a gente não sabia. Então ele teve um desenvolvimento normal até os 8 meses e meio, 9 e meio, quando aconteceu essa situação, entendeu? Entendi. Aí, quando aconteceu isso, a gente teve que esperar o período para ver se ele tinha morrido, se estava morte cerebral ou não. Enfim, ele ficou em coma vários dias, ele estava com vários anticonvulsivos para conseguir segurar as convulsões. E quando eu saí com meu filho do hospital, ele já era um milagre por ter sobrevivido. E só que eu saí com um filho que era um vegetal. Ele não se mexia, ele não tinha movimento, ele não mexia o rosto, totalmente paralisado, não mexia o olho. Então a gente precisou fazer vários exames quando ele saiu para ver se ele tinha ficado cego, ver se ele tinha ficado surdo. E tinha 9 meses? 9 meses. Meu Deus. 9 meses. Aí... Bom, eu conto muita coisa no livro, muitos detalhes aqui que a gente não vai ter tempo. Não vai ter tempo. Porque ficou muito corrido. É verdade. E assim, eu tive que aprender, porque a gente não sai preparado. Quando a gente sonha em ter um filho, a gente, se ele quiser torcer pro Corinthians, não, ele vai ser palmeirense. Mas se ele quiser tomar Coca-Cola, eu vou falar pra ele que o suco é melhor. Mas a gente não pensa, e se ele tiver uma necessidade especial, entendeu? Sim, e se alguma coisa não der certo no meio do caminho? A gente não está preparado para isso. Sim. E eu creio que nem os médicos, porque assim, a gente não teve um direcionamento quando a gente saiu da UTI. Então, as coisas foram acontecendo na nossa vida, Deus foi colocando pessoas, e com uma semana que o Isaac tinha saído da UTI, ele já estava em atendimento, em terapias. Ele já estava fazendo fisioterapia, ele já estava fazendo terapia ocupacional, fonoaudiologia. Uau, com 9 meses. Com 9 meses, exatamente. Aí ele foi recuperando milagrosamente. A gente tem a neuroplasticidade, né? Que é onde refaz as conexões por caminhos diferentes, mas a neuroplasticidade não é uma mágica, entendeu? O cérebro, enfim, então a gente sabe que aquela recuperação que ele teve, que foi quase 100%, foi um milagre, porque a lesão foi muito grande no cérebro dele. Só que quando ele tinha 1 ano e meio, numa situação diferente dessa, ele teve de novo.
Então ele melhorou? Exatamente. Daí numa situação totalmente diferente da primeira situação, ele estava em casa, ele acordou gemendo, eu achei estranho ele estar gemendo, eu levei ele para o hospital e eu não saí mais do hospital. Daí já internaram ele começou a convulsionar, novamente estava acontecendo mais lesões em outra parte do cérebro, ele ficou entubado, em coma, isso com 1 ano e meio. Aí era outra encefalite viral, ele estava vegetativo de novo, tinha perdido tudo que ele tinha recuperado. Só que quando aconteceu dessa segunda vez, aí a neuro que já estava no caso desde a primeira vez que tinha acontecido, ela virou ele do avesso, porque ela falou assim, não é normal, uma encefalite com 9 meses e outra encefalite depois de 8 meses, entendeu? Então ela virou ele ao avesso. Então a gente fez vários exames de imunidade, exames de imunodeficiências, exames genéticos, fizemos vários, só que até os exames genéticos que ela pediu voltaram negativos. Só que ela se lembrou que num congresso que ela foi, ela havia visto uma ressonância que era muito parecida com a do Isaac. E o exame específico que ela pediu para essa mutação genética voltou negativo, mas ela falou assim, eu quero um mapeamento, porque daí vai pegar uma sequência maior, entendeu? E nessa sequência maior pegou essa mutação que ela estava desconfiada. Para você ter noção, até o ano passado eu só conhecia ele aqui no Brasil com essa mutação, entendeu? A gente crê que é 1 para cada 10 milhões de nascimentos, mais ou menos, entendeu? E, enfim, saímos com ele lá vegetativo novamente, não foi fácil, a gente já tinha vendido praticamente tudo que a gente tinha para poder custear, a gente não sabia como funcionava a questão de SUS, questão de plano de saúde, a gente não sabia nada disso, como é que funcionava, então a gente simplesmente foi pagando terapias, fazia terapias à parte na APAI, que também tem, a APAI de Cambé tem um serviço excelente, só que assim, infelizmente o município, os órgãos públicos, tudo, você tem um tempo muito curto para atender uma criança que necessita de mais. Então, geralmente, eles pegam meia hora ali de atendimento. Dependendo da deficiência que a criança tem, ela precisa de um tempo até ela se focar naquilo que ela está fazendo, para depois começar a estimulação com ela. Quando vê, já passou o atendimento. Então, assim, a gente não tinha o que fazer, os profissionais de lá também não tinham o que fazer. Então, o que a gente fez? Começou a pagar por fora, entendeu? Terapias por fora para complementar isso que ele fazia lá. Então, quando deu essa segunda vez, a gente já estava numa situação financeira muito difícil. E então assim, tudo veio com muito mais força, porque além da saúde também tinha o financeiro, a gente tinha pessoas que ajudavam a gente financeiramente, né? E foi tudo muito difícil, muito difícil. Eu passei pelo pânico, eu passei pela depressão, eu passei pela ansiedade. Foi muito difícil, só que eu agradeço a Deus, porque hoje quem chega pra mim e fala, eu tô com isso, eu sei o que a pessoa tá sentindo. Então fica aquela empatia, não é aquela coisa, é coisa da sua cabeça, vai arrumar o que fazer, entendeu? Então assim, eu creio que Deus permitiu que eu passasse por isso para eu poder ajudar um tanto de pessoas que eu ajudo hoje. Sim, porque imagina, é que a gente não tem o conhecimento de quantas pessoas sofrem com o mesmo problema do Isaac. E os familiares que têm que enfrentar essa luta. Exatamente. Né? E isso abala a família toda. Sim, exatamente. Foi muito difícil. Só que eu e meu marido, tirando todos esses problemas, a gente se uniu ainda mais no amor pelo Isaac, no amor pela nossa família, entendeu? Só que eu sei que não é assim. Eu acompanho muitos casos que existe uma deficiência, existe algum problema, geralmente o pai sai de casa e larga a mãe sozinha, entendeu? Aí você imagina uma mulher para cuidar de uma criança com deficiência, sem poder trabalhar. Para ela trabalhar, ela tem que ter um salário digno para poder pagar alguém para ajudar, então é muito complicado, muita coisa tem que mudar, tem que acontecer. Porque eles têm que ser acompanhados o dia todo por alguém? Então, depende do caso. No caso do Isaac, ele é dependente. Então, assim, ele até come sozinho, mas ele não tem noção, então ele pode engasgar,
entendeu? Sempre tem que ter alguém por Sempre perto. tem que ter alguém do lado dele, entendeu? Na questão do banho, ele não sabe tomar banho sozinho, ele não sabe se enxugar sozinho, ele não sabe trocar de roupa, Entendi. entendeu? Às vezes não é nem o não saber cognitivo, de mental, Sim. mas é o movimento não responder à atitude, entendeu? Entendi. Então vai depender de cada caso, né? Às vezes a pessoa consegue ter uma qualidade de vida aí mais tranquila, ter um respiro maior dependendo do caso, né? Entendi. E daí assim, a gente voltou para as terapias, voltamos para os atendimentos, voltamos para tudo e nesse meio tempo assim a gente viveu muita coisa com Deus, a gente viveu muita experiência com Deus, porque eu creio que é quando a gente está lá embaixo que Ele se manifesta na nossa vida, né? Que Ele mostra quem Ele realmente é. Sim. Por isso que eu falei para você, o que mais me sustentou, e eu creio que meu marido também, mas assim, pela minha experiência pessoal, foi a fé, foi o relacionamento com Deus. Porque eu lembro que quando eu estava destroçada, eu me ajoelhava, eu lembro que quando vinha aqueles pensamentos de morte, que eu estava com início de depressão, eu me trancava no banheiro e só clamava pela misericórdia de Deus, para Ele ter misericórdia de mim. E eu sei que vinha um renovo, vinha algo por dentro assim, que me trazia o equilíbrio novamente, porque é uma coisa quase impossível você conseguir fazer isso sem remédio. É verdade. Então foi muita coisa assim, sabe, para chegar até onde eu estou. E aí a gente foi caminhando, fomos caminhando tudo, né? E colocamos ele na escola, que é a neuro... não falei pra você ainda. Calma, Que conta. Quando saiu o resultado dessa síndrome rara que deu positivo pra ele, que a gente só conhecia ele aqui no Brasil, a neuro falou pra gente, da primeira vez ele ficou doente por um vírus, mas a gente não sabe que vírus que foi, porque ele não teve sintoma, ele só teve a febre. Tá. Da segunda vez ele teve uma infecção de garganta, então foi algum vírus de resfriado. E ela falou assim, vocês não vão poder ir à igreja, vocês não vão poder ter convívio social, vocês, tipo assim, vocês vão ter que evitar de ficar doente, entendeu? Para não passar para ele um vírus. Então, quando ela deu esse diagnóstico pra gente, eu acho que foi o dia mais difícil da minha vida. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu entrei no meu quarto, eu me joguei no chão. Eu falei, Deus, como é que eu vou conseguir? Meu filho tá vegetativo em cima de uma cama de novo, pela segunda vez, e eu não tenho controle nenhum. Eu não posso controlar o que acontece com ele. E olha que interessante, a gente como um todo, a gente não tem, ninguém tem controle do que acontece. Você pode sair aqui e ser atropelado na rua, você não vai ter esse controle. Só que o que eu creio que Deus queria, foi Deus que quis isso? Não, mas eu creio que Ele permitiu essa situação. Mas o que Ele queria estar ensinando pra gente? Dependência, entendeu? Eu tô no controle de todas as coisas, a partir do momento que você coloca a tua vida diante de mim. E eu sei que passamos por muita coisa nesse período, a gente morou de favor na casa da minha cunhada, que é outro testemunho que eu tenho, que eu conto no livro também. E a gente veio morar em Londrina há uns 5 anos atrás, mais ou menos, que a gente era de Cambé, tá? Só que ficava muito difícil a transição Cambé-Londrina, porque a gente tinha todos os dias, e não era só o Isaac, era a Ana também. Então a gente tinha que acabar trazendo ela junto em todas as terapias. Ela almoçava com ele nas terapias, que eu levava marmita, daí a gente voltava, deixava ela na escola. Então assim, era sofrido pra gente, imagina pra ela. Aí a gente conseguiu vir pra Londrina, viemos pra cá e eu comecei a ir atrás de escola. E o Isaac, a gente matriculou ele no CEMEI aqui em Londrina. E nesse CEMEI, ele era muito querido. Eu lembro que era uma inclusão efetiva mesmo, apesar dos professores às vezes não saberem o que fazer com ele, porque isso tem que mudar muita coisa também. Sim. Mas assim, eu vi que tinha muita boa vontade em aprender com os terapeutas que atendiam ele. Que legal. Então, assim, os amiguinhos da escola dele ficavam, eu levo o copinho do Isaac, eu levo isso que do graça. Isaac. Então, assim, era muito lindo, sabe? Muito gostoso. Isso foi no começo de 2018. E a professora de apoio dele também fantástica, ela já sabia de toda a história, então ela incluía ele, mas a inclusão
do jeito que ele podia. Então ela deixava ele afastado dos amiguinhos para não ter muito contato. Sim, ele entrou na escola então com quantos anos? Ó, a primeira experiência dele foi em Cambé, numa escola particular. Ele ficou meio ano, ele tinha acho que em torno de 4 anos. Ah, tá. Aí quando a gente se mudou para Londrina, que ele tinha quase 5 anos, que foi meio ano lá e meio ano aqui. Sim. Ele estudou mais meio ano numa escola particular. Sim. Só que eu comecei a estudar muito, ir atrás de como funcionava apoio, como funcionava a reciclagem. E assim, a escola particular não está preparada para receber um aluno com deficiência. Porque assim, não é, eu vou receber um aluno com paralisia cerebral. Você tem vários níveis de paralisia cerebral. Vou receber um aluno autista. Você tem N, cada autista é único, entendeu? Então assim, você precisa saber trabalhar com cada um de uma forma. E a escola não está preparada, porque não existe esse investimento nessa reciclagem, entendeu? Sim. Porque apesar de ser lei e tudo, mas é um gasto. Mas você acha que, então, as escolas públicas têm mais preparo? Municipais. As municipais. Estadual eu já acho... Bom, pelas conversas que eu tenho, tudo, eu acho que elas não estão tão alinhadas igual as municipais. Entendi. Só que as municipais também precisam de muita coisa ainda, tá? Imagino. Mas se você fizer a comparação, o município ainda é muito bom, entendeu? Na questão até abrindo um parênteses aqui, ouvi dizer que a escola Panico, né? Roberto Panico, é uma escola municipal. E estou sabendo de muitas mães que têm tirado seus filhos de escola particular e levado para essa instituição, que é uma escola municipal, porque lá está tendo um bom atendimento para crianças especiais. Exatamente. Aliás, o trabalho dessa escola tem sido muito legal, muito bacana. Sim, porque o que eu via na escola particular? Muito boa vontade, mas assim, eles não sabiam como incluir, entendeu? Entendo. E dependendo... E outra, fica muito caro. Exatamente. E aí, então, muitos pais também estão tirando e levando os alunos especiais porque fica muito mais caro. Porque é um tratamento diferenciado, às vezes tem que vir pessoas especializadas para estar junto, né? E aí, escola particular já não é barato. E ainda então, tendo que pagar à parte algumas coisas, nossa. Só que isso é lei, a escola não pode negar e a escola tem que dar o apoio sim, isso é lei, tá? Né? Então, eu tenho muitas amigas que já colocaram a escola na justiça. Sério? Gente, olha aí. Olha isso, gente. Ó, polêmico aqui agora, um momento tenso, tá? Com certeza deve ter mais escolas municipais preparadas, assim como o maestro Roberto Pereira Panico, que é o nome da escola completo, né? Com certeza deve ter. Aqui eu não conheço, eu conheço essa que fica perto da minha casa. A escola do Isaac que ele frequenta hoje, ele está na Vila Brasil, é uma escolinha pequenininha de madeira. Gente, a equipe da escola é maravilhosa. Tipo, o diretor, a coordenadora pedagógica, eles pedem o contato dos profissionais que atendem o Isaac para poder passar para eles, dar o respaldo, o que eles têm que fazer, como que eles agem, as atividades. Então, assim, hoje a gente tem uma engrenagem, todo mundo trabalha junto, entendeu? Que legal. Mas são pouquíssimas crianças que têm esse acesso. Entendo. E aí o Isaac foi para a escola em 2018. E ele pegou gripe de um amiguinho. Ai, Jesus. Aí porque... Nossa. Aí desencadeou novamente, ele ficou vegetativo de novo, lesou outra parte do cérebro. E quando aconteceu essa última vez, em 2018, que a gente já morava aqui em Londrina, aí eu fiquei louca. Aí eu fui atrás, eu fui estudar, aí eu fui atrás de tudo mesmo. Entendi. Eu fui atrás de tudo quanto é médico, enviei e-mail para médico fora do Brasil, enfim, para vários lugares. Sim. E nesse meu intuito de buscar mais conhecimento sobre, eu descobri um grupo mundial e esse grupo hoje ele tem em torno de 300 pessoas. Uau. Na época ele tinha umas 200 e pouco. São pessoas que têm essa síndrome. Olha, é raro mesmo, né, muito gente? Raro, Nossa. entendeu?
E daí, assim, até então eu me achava um peixe fora do aquário, porque eu falava, gente, como só existia eu no mundo? Eu não conseguia achar outro caso, não conseguia achar outra pessoa. E isso, assim, vai te deixando pior. Sim. Então, assim, quando eu achei esse grupo, que também foi Deus que colocou no meu caminho, as pessoas entendiam o que eu estava sofrendo, as pessoas partilhavam das mesmas dificuldades que eu tinha, daquela falta de controle. E por mais que não exista estudo dentro dessa síndrome, porque é muito raro, a gente troca experiências, entendeu? Então, off-label, faz isso, pode ser que dê certo, entendeu? Então a gente faz, sabe assim? Legal. E nisso a minha médica tá comigo até hoje, maravilhosa, ela também tá sempre se reciclando nessa questão, ver se tá acontecendo alguma coisa nova ou não, né? Sim. E hoje o Isaac tá aqui, ele vai pra escola uma vez por semana, ele é atendido separado da sala de aula, então assim, a inclusão que ele pode. Ju, essa síndrome, ela é muito rara, né, Ju? Você descobriu mais alguém aqui em Londrina, por exemplo? Não, de jeito nenhum. O ano passado, até então, eu não conhecia ninguém. Aí, o ano passado, por conta de hashtag do Instagram, porque rede social aproxima muito, né? Verdade. Chegou uma mãe até mim de São Paulo, que a filha tem a mesma idade do Isaac e ela teve também, né? Mas é raríssimo. Aqui no Brasil, com o gênio, eu conheço só ela e o Isaac. Ju, você fez a neuroaprendizagem, se especializou, foi por causa do Isaac? Foi. Eu queria entender um pouco melhor como que funcionava a questão cerebral, como que seria mais fácil dele aprender, até para eu poder entender como que as terapeutas trabalhavam com ele. Sim, como lidar, né? Exatamente. Mas eu imagino que o Isaac, ele é cercado de muito amor, né? Sim. E isso ajuda muito, não é? Ele é uma luz, ele é a coisa mais linda. Eu acompanho, gente, acompanha a Ju no Instagram. Ju, fala seu Instagram pro pessoal. Tá como @jufloresbastos. A Ju sempre tá postando o Isaac lá, gente. Sim. Que graça, tenho acompanhado, viu? É muito lindo o seu trabalho, Ju. Obrigada. Muito mesmo. Ju, e mesmo diante de tantos desafios assim, como a sua vida, né, depois do nascimento do Isaac, né, se transformou, né? Sim. Você teve que adaptar a sua realidade, né? Sim. Se adequar, né, a essa nova realidade. Sim, sim. Mas o seu, assim, eu imagino assim, o seu hoje conhecimento, né, a sua bagagem e quantas pessoas você pode ajudar. Com certeza. Não tem nada que tire a experiência. Você pode ter diploma de faculdade, você pode ter especializações, mas nada é mais relevante do que a experiência do dia a dia. Sim, é verdade. Que legal, que bacana. Porque você vive na prática, né? Você vive na prática, você entende a dor, você entende os desafios, você entende onde precisa de mudança. Que incrível. E falando em desafio, a Juliana, ela vai encarar um novo desafio, né, Ju? Vou. Conta pra gente. Vou. Há um mês atrás eu fui convidada para sair como pré-candidata a deputada estadual aqui por Londrina, justamente para defender essa causa, para defender a inclusão, defender doenças raras, questão de diagnósticos. A gente é muito falho na questão de diagnósticos. Tem muitos adultos que têm TDAH, que têm autismo, que têm transtornos e que não foram diagnosticados, em que hoje não tem uma qualidade de vida legal, porque não tem esse diagnóstico. Conheço muita gente sendo diagnosticada com autismo adulto. E a criança também, né? Quanto mais precoce a gente tiver um diagnóstico, mais fácil da gente intervir. E quanto antes da intervenção, melhor o resultado futuro, né? Hoje o Isaac está com 9 anos, né? Está com 9 anos, faz 10 em dezembro. E quais são, assim, os acompanhamentos que ele tem, além de ir na escola? Bom, a agenda dele é bem corrida, quase igual a minha. Olha! Então ele faz muitas terapias. Ele faz uma terapia que chama Pediasui dentro da fisioterapia.
Ele tem 2 terapeutas ocupacionais, uma trabalha a questão de comportamento com ele, a outra é voltada para integração sensorial e Bobat, que são métodos dentro da especialidade. Isso vai ser referente a cada necessidade de cada criança que está buscando terapia. E ele faz fonoaudiologia também, que é para trabalhar a questão da fala, com 2 fonoaudiólogas diferentes. Então a semana é bem corrida. E ele faz psicomotricidade, ele tem um acompanhamento num lugar especializado com psicólogas, ele é bem respaldado. Que interessante. Mas isso foi muito difícil, porque eu tive que aprender como funcionava para conseguir as terapias. Não é fácil, não é fácil. Tanto por plano de saúde, quanto pelo sistema público, existe muita burocracia, a gente não entende de leis, a gente não sabe como funciona, então você precisa ser quase autodidata para entender. Uau, Ju, que incrível! É uma luta. E aí você, como deputada estadual, vai poder lutar ainda mais, né? É o que eu quero, porque eu já ajudo muita gente. Desde quando Isaac foi diagnosticado, muitas pessoas chegam até mim pedindo ajuda, não só para a questão de terapia, de diagnóstico, mas também de famílias, porque muitas famílias são desestruturadas por conta disso. Entendi, a mãe Ju. acaba ficando desamparada, Entendi. É uma bola de neve, várias coisas vão acontecendo, então muita coisa precisa ser mudada, educação, saúde, diagnóstico, tudo que se refere a esse tipo específico. Então quem te procura são famílias também que precisam desse apoio, essa mentoria familiar, né? Aqui você também é educadora parental. Explica um pouquinho mais sobre isso. Educador parental, você vai ajudar no relacionamento entre pais e filhos. Não aquele tradicional que a gente sempre viu, mas que você, através de uma conversa, através de um diálogo, através de uma firmeza, mas sem impor o medo, você pode conseguir se relacionar muito melhor com o teu filho, ter um relacionamento de excelência dentro de casa. São questões que a gente vai mudando, assim. Entendi. Que incrível isso. Incrível. Ju, e o pessoal, então, que quer conversar, quer ter essa mentoria com você, procura você através do Instagram? Isso, pode me procurar no Instagram, pode mandar mensagem via direct que eu respondo. Tem um link lá também com o meu número de celular, se precisar. Meu Instagram é @jufloresbastos. E eu estou à disposição para o que precisar. Que legal, Ju. Tem alguma palavra que você quer também transmitir a essas famílias que passam, né, por esses desafios tão grandes? Eu acho que o importante é não desistir e não focar no problema. Quanto mais a gente foca no problema, maior ele fica. Então, tentar levar um dia de cada vez, resolver uma situação de cada vez. E uma coisa que eu pensava é, se fulano conseguiu, eu também consigo. Se está fazendo aquilo, eu também vou estar fazendo. Então, estudar, se aprimorar, buscar conselho com quem já passou por isso, ter as dicas. Eu acho que isso é muito importante, mas acima de tudo não perder a fé. Porque sem fé a gente não faz nada. A esperança, a falta de esperança é que leva à depressão, é que leva à morte do indivíduo. Então é não perder a esperança. Muito bom. Muito obrigada, Ju. Eu agradeço. Uma alegria ter você aqui. Você viu, gente? Que história sensacional, né? De superação, de milagres, né? Isso. Quantos milagres ao longo do caminho, né? Isso. Com certeza já houve muitos detalhes. Sabe que aqui na minha mente ficou assim, eu fiquei imaginando você e o seu filho e muitas vezes assim, os seus olhares, você entendendo o Isaac só de ver o olhar dele. Não é? Porque a comunicação, ela vai ficar muito
não é? Entre você, entre mãe e filho, essa comunicação, que às vezes ele não consegue expressar, mas você consegue ler através do olhar dele. Essa é a imagem que me vem, sabe? Através da sua história. Ele grita com o olhar. Uau, eu imagino. Ele olha pra você, ele parece que ele vê a tua alma, ele te vê por dentro, ele tem uns olhos verdes, a coisa mais linda desse mundo. Que lindo. E ele enxerga por dentro. Então, o olhar dele é de pureza, o olhar dele é de atenção, é de carinho. Então, não é ele que recebe o amor, é a gente que recebe o amor. Ele dá todo o amor que a gente precisa. E eu falo, sem hipocrisia nenhuma, se Deus perguntasse se eu queria que fosse tudo diferente, é muito difícil. É um leão por dia. Mas o aprendizado que a gente tem, aquilo que eu carrego dentro de mim, a questão de valores, a questão do que realmente importa, a questão de foco, a questão de salvação, a questão de você querer ajudar os outros. Eu falo para Deus o que você viu, você, Deus, né? O que o Senhor viu em mim para fazer um milagre na minha casa. Então, assim, eu não me vejo como amaldiçoada, eu me vejo como escolhida. É isso mesmo. É emocionante a sua história. E eu imagino assim, como Deus, Ele quer te usar ainda mais como um canal dele nessa terra. Amém. Né? Ele está te preparando para algo muito maior. Amém. Amém. Né? Que lindo, você é muito iluminada. Obrigada, são minhas luzes. Ah, menina! Que legal. Obrigada, viu, Ju? Por esse momento especial. Eu que agradeço. De muita aprendizagem, né? Essa troca de experiência. E com certeza todos que nos acompanharam até aqui estão agora com o coração assim, meu Deus, você precisa agradecer, né? Fala sério, a gente precisa agradecer por tudo que o Senhor nos deu, tem nos dado, tem feito e não murmurar, né? Não murmurar, porque lutas, tribulações, dificuldades, é como você disse no início do podcast, né? A vida é uma surpresa e a gente não sabe o que vai acontecer daqui, né? E nós podemos nos deparar com essa situação de ter um filho especial, ter alguém, né? E ser uma surpresa, mas o Senhor, Ele prepara, né? Ele prepara o nosso coração, Ele nos ensina e Ele nos capacita, né? Então, olha que o Senhor continue usando sua vida cada vez mais, né? E que você tenha muito sucesso nesse novo desafio. Obrigada. Bom, conta com a gente. Muito obrigada. Deus abençoe, querida. Gente, obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Um beijo no seu coração. Fique ligadinho toda semana. Vem alguém aqui para compartilhar as suas experiências. E aqui acontece o quê? Muito aprendizado, muita edificação. E olha, é tudo para transformar o nosso coração. Deus te abençoe e até a próxima.